Vamos para uma aula aí de produtos notáveis. Produtos notáveis é uma coisa muito importante da gente saber fazer, saber desenvolver, principalmente para resolver equações. Começamos aqui com a propriedade distributiva da multiplicação, por exemplo, A que multiplica B mais C. Se eu pegar esse A e multiplicar por B, eu vou ter AB. O sinal desse A é positivo e desse B também positivo, eu tenho mais com mais, continua sendo mais, então AB positivo. Eu vou pegar também o sinal desse A, que é mais, e o sinal desse C, que também é mais, e eu vou multiplicar A vezes C. Então, mais com mais é mais, eu tenho AC. Outro exemplo é se eu tiver A mais B, agora é o A mais B que está no parênteses, vezes C. A ideia permanece a mesma. O C aqui é positivo e o B aqui também é positivo, né? Então eu tenho C que multiplica B, CB ou BC, tanto faz. Mais com mais é mais. E agora eu tenho o C positivo e o A também positivo. Então mais com mais também mais. C que multiplica A, CA. Lembrando que CB ou BC, CA ou AC, mesma coisa. Como terceiro exemplo na propriedade distributiva, a gente tem A mais B que multiplica x mais y. Aqui também, distributiva. Agora eu vou fazer todo mundo vezes todo mundo. A é positivo, B é positivo, x é positivo, y positivo. Então todo mundo positivo. Então eu vou fazer A que multiplica x. Então A vezes x é AX, mais com mais é mais. Então eu tenho aqui AX. Depois eu tenho A que multiplica y. A que multiplica y é AY, mais do A com mais do y também dá mais. Dá AY. Agora vem para cá. B que multiplica x, B com x vai dar bx, B vezes x, bx, mais com mais, mais. Então eu tenho bx. E B que multiplica y, mais com mais é mais, B vezes y, by. Então, são as formas da propriedade distributiva de multiplicação. Produtos notáveis do segundo grau. Então, vamos começar com um exemplo bem básico. A mais B ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Eu tenho dois termos, o primeiro termo aqui seria o primeiro termo e aqui o segundo termo. Então, o quadrado da soma dos dois termos nada mais é do que A mais B que multiplica A mais B. Mesma forma que a gente fez antes, todo mundo vai multiplicar todo mundo. Eu tenho que o A é positivo e o B também positivo. Então, vou ter lá A vezes A, que é A quadrado, mais com mais dá mais. A vezes B, que é AB, mais AB, porque mais com mais dá mais. Vou aqui, ó, B vezes A, que é BA. BA ou AB, tanto faz. E B vezes B, mais com mais é B quadrado. Agora, juntando termos semelhantes, A quadrado só tem A quadrado, só que aqui AB e BA são o mesmo termo. Então, eu tenho duas vezes AB, ou duas vezes BA. E para fechar, B quadrado. Então, tudo isso aqui ele vai se resumir a A quadrado mais duas vezes A vezes B mais B quadrado. Chamando o A de primeiro termo e o B de segundo termo, em resumo, para eu não ter que aplicar essa distributiva toda aqui, eu posso dizer que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro. Aí é o sinal que tiver aqui, se aqui for mais, aqui também é mais. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui sempre mais quadrado do segundo.
certo? Ou se eu preferir, quadrado do primeiro, multiplica os dois centrais e dobra, mais quadrado do segundo aqui, certo? Então, a regrinha sempre vai ser quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos dar um exemplo que cai em algumas equações aí. Por exemplo, 2x mais 3 ao quadrado. 2x mais 3 ao quadrado. Aplicando a regrinha, lembrando que o 2x é o primeiro termo e o 3 é o segundo termo. Então, eu tenho lá quadrado do primeiro. Então, o primeiro é 2x. Quadrado de 2x, 4x ao quadrado. Quadrado de 2 é 4, quadrado de x, x quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ser 2 vezes 2x. Então, vou ter 4x. 4x vezes o segundo, que é 3. Então, 4 vezes 3, 12x. Mais quadrado do segundo. Quadrado do segundo. O segundo é 3, então o quadrado é 9. Então, 4x quadrado mais 12x mais 9. Se eu tivesse um número e uma letra, por exemplo, 4y mais 2 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro. Quadrado de 4y. O primeiro termo é 4y e o segundo termo é 2. Quadrado do primeiro. Quadrado de 4, 16. Quadrado de y, y ao quadrado. Como o sinal central ali é mais, esse aqui é sempre o sinal central, então aqui é mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 4y vezes 2. 2 vezes 4y, 8y, 8y vezes 2, 16y. Mais quadrado do segundo. O segundo é 2, o quadrado de 2 é 4. Então aqui, quadrado da soma de dois termos. Posso ter também quadrado da diferença de dois termos. Seria a menos b ao quadrado. Mesma coisa. A menos b ao quadrado é a menos b, que multiplica a menos b. Vou aplicar a distributiva em a menos b. Então, primeiro eu tenho a vezes a, que é a quadrado positivo, porque os dois a são positivos, a menos b. Só que agora eu tenho o seguinte, meu a é positivo, mas meu b é negativo. Então, eu tenho a vezes b é ab, mais com menos, menos. E agora eu tenho b vezes a, mesma coisa. Meu a aqui é positivo, só que meu b é negativo. Então, b vezes a é ba, ou ab, tanto faz. E menos com mais é menos. E para fechar, eu tenho aqui b vezes b, que é b quadrado. E o b é negativo e o outro b também negativo, menos com menos, mais. Vou dar uma acertadinha aqui, a quadrado. Aqui eu tenho menos ab somando menos ab, então eu tenho menos 2 vezes ab e mais b quadrado. Pela regrinha, a gente vai ter quadrado do primeiro, o sinal que tiver aqui é menos, então aqui também é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui sempre mais quadrado do segundo. Exemplo com número, eu posso ter 5x menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, então quadrado de 5x, quadrado de 5. 25, quadrado de x, x quadrado. O sinal que tiver aqui permanece, menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 5x é 10x. 10x vezes 1 é o próprio 10x. Agora aqui sempre mais quadrado do segundo. 1 ao quadrado permanece 1. Poderia também colocar a letra no segundo termo, né? 7 menos a ao quadrado, eu teria pela regrinha quadrado do primeiro, 7 ao quadrado, que é 49,
sempre o sinal que tiver aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 7, 14. 14 vezes A, 14A. E agora sempre mais o quadrado do segundo. O segundo é o A. Então, A quadrado. Então, esse daí, quadrado da diferença de dois termos. Para fechar, produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos seria A mais B. Então, eu tenho um produto de soma que multiplica A menos B pela diferença. Aqui a gente também chama de diferença de quadrados, tá? O que seria isso aí? Lá na distributiva. A vezes A ao quadrado, positivo, positivo, continua positivo. A vezes B, AB. Só que agora eu tenho A positivo e B negativo. Então, mais com menos é menos. Venho para cá. B vezes A é BA ou AB. B positivo e A também positivo. Então, mais com mais é mais. Vou pôr AB mesmo. E agora eu tenho B vezes B. O B é positivo e o outro B é negativo. Mais com menos é menos. B vezes B, B quadrado. Então, vou dar uma acertadinha, o A quadrado permanece A quadrado. Aqui eu tenho menos AB e mais AB, então eu posso cancelar esse menos AB com esse mais AB. Então, eu fico com B quadrado. A regrinha da diferença de quadrados é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sempre. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Por exemplo, 4 mais y, que multiplica 4 menos y. 4 mais y, que multiplica 4 menos y, eu tenho quadrado do primeiro, que é 16. Quem é o primeiro? 4. Obrigatoriamente menos, que a regrinha diz, quadrado do segundo. Então, vai dar 16 menos y quadrado, tá? Se eu tivesse um valor acompanhando a letra, 3x mais 5 que multiplica 3x menos 5, mesma ideia. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 3x. Quadrado do primeiro, 9x quadrado, obrigatoriamente menos. Quadrado do segundo, que é 25, tá? Então, isso aí, diferença de quadrados. Vou dar um exemplo aqui de aplicação. Vamos supor que eu tenha 145 ao quadrado menos 144 ao quadrado. Tem que fazer essa conta, uma conta bem grande, né? Ou então eu posso analisar que isso aqui é um A quadrado menos um B quadrado. Um A quadrado menos B quadrado é uma diferença de quadrados. E essa diferença de quadrados nada mais é que A menos B, que multiplica A mais B. Então, eu tenho aqui 145 ao quadrado menos 144 ao quadrado seria 145 menos 144, A menos B, que multiplica A mais B. 145 mais 144. Então, aí já fica bem mais simples, né? Porque 145 menos 144 dá 1. E 1 vai multiplicar 289. Então, resultado 289. Ainda em produtos notáveis de segundo grau, se eu tivesse assim, ó, A mais B mais C ao quadrado. Isso aí seria A mais B mais C, que multiplica
A mais B mais C. Distribuindo todo mundo aí, ó, todo mundo é positivo, então vai ser tudo mais com mais que dá mais, né? Eu tenho A quadrado, A vezes A, agora o A multiplica o B, mais AB, e agora o A multiplica o C, mais AC. Agora eu vou para o B, meu B multiplica o A, mais AB. BA ou AB, tanto faz, tá? Agora meu B multiplica o B, B com B, B quadrado, então mais B quadrado. E agora meu B multiplica o C, BC. Agora só está faltando o C. Meu C multiplica o A, AC. Meu C multiplica o B, BC. C multiplica o próprio C, C quadrado. Beleza, então agora eu tenho aqui, ó, A quadrado, B quadrado, C quadrado. Vou dar uma acertadinha. A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Eu tenho também AB mais AB. Então eu tenho aqui mais AB mais AB. Tenho também AC mais AC. Tenho também BC mais BC. BC mais BC. Ou seja, tudo isso aqui se resume a A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Aí eu tenho mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Então seria o quê? Os 3 elevados ao quadrado, A quadrado, B quadrado, C quadrado, mais 2 vezes AB, 2 vezes AC, 2 vezes BC, certo?